Olá, vamos discutir rapidamente as soluções do último hands-on em papel que aparece na planilha de notas de avaliação como hands-on número 11, certo? Bom, são todos em Prolog, conectados com paradigma de programação em lógica. Vou dar uma olhadinha no exercício 1. Exercício 1 é aquela base de idade, a mesma que vocês usaram no hands-on 12, né? E aí havia este predicado, que é o predicado MV, né? MV de XA se a idade de A é o valor de B e B é maior do que X. Então, o exercício pedia para que vocês executassem esta consulta, né, MV com a sua idade A, né? Então, a consulta era basicamente essa. Então, imaginando que para quem tinha 20 anos, a consulta MV20A, a gente vai ter várias unificações possíveis para A por conta do mecanismo de backtracking, né? Na verdade, eu quero saber todos aqueles que têm idade maior do que a sua, não igual, maior, né? Então, a primeira unificação foi Aramis com 23 e a outra unificação é D'Artagnan. E aí não tem mais nenhuma unificação possível, né? Esse exercício foi bastante simples, né? A gente teve um índice de acerto de mais de 90% na sala, então acredito que ele não tenha causado muitas dúvidas. Bom, vamos para o exercício 2. Exercício 2 é o predicado CN, que ele é definido por um fato, né? E que esse fato aqui tem essas duas regras, né? Basicamente, o que esse predicado faz? Ele conta então são três argumentos. O primeiro argumento é uma lista, o segundo é um elemento e o terceiro é um outro elemento. Então, na verdade, o que ele faz? Ele conta as ocorrências do segundo elemento na lista e atualiza esse valor no primeiro, ou seja, qual a quantidade, por exemplo, de ocorrências de um elemento na lista. O fato é qual a quantidade de ocorrências de qualquer elemento, por isso que a gente está usando a, a variável anônima, em uma lista vazia. Bom, numa lista vazia, sempre o número de elementos, quaisquer que sejam, é zero. Isso é um fato, por isso a gente está usando o cut, né? Quantidade de elementos de uma lista que tem cabeça e cauda, então a quantidade de elementos da cabeça vai ser Q, uma quantidade qualquer, desde que a quantidade de elementos da cauda, né, desses elementos H na cauda, seja Q1. E o que a gente quer é, à medida que eu vou achando, então o meu valor desejado que é o Q, esse Q1, que é a quantidade de ocorrências do H na cauda, mais 1, não é? O que acontece, então, ele vai percorrendo a lista recursivamente, claro, enquanto ele vai achando elementos que são iguais àquele que a gente quer. Quando ele acha algum elemento que não é igual àquele que a gente quer, ou seja, né, quando o elemento encontrado não é a cabeça da lista, ou seja, não unifica, né, seu símbolo de não unifica, então ele simplesmente chama recursivamente com o resto aí da cauda, né, sem fazer a soma. No caso, a consulta era quantas vezes aparece na lista que representa a sua data de nascimento. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos criar uma variável chamada DN, vamos unificá-la com uma lista que representa a data de nascimento, por exemplo, 02 do 12 de 2001. Lembrando que a data de nascimento era colocada em uma lista com 8 elementos. Então, ele conta quantas vezes o zero aparece na sua data de nascimento e quantas vezes o maior número do tia aparece na sua data de nascimento. Por exemplo, suponha que o maior número do seu tia é 9, né? Então, ao rodar essa consulta, então a gente tem que o zero aparece 3 vezes, está unificado com x, e a maior número do tia, por exemplo, se for 9, aparece 0 vezes. É isso. Como aqui a gente não usou cut, só usou cut na regra,
Ele até sugere alguma outra busca, mas ele não vai encontrar nenhuma outra site. Beleza? O exercício 3, ele é baseado em dois exercícios que vocês já fizeram. Um deles foi tema de um dos desafios, né? O predicado M é o member, né? Você pode identificar a funcionalidade dele, né? O M é o member, ou seja, verifica se um elemento é membro ou não de uma lista, né? Então, M, todo elemento que aparece na cabeça já é membro da lista. Se ele não aparecer na cabeça, então, para ser membro, ele tem que aparecer na cauda, esse é o M. E o predicado in é uma implementação possível da interseção. Lembra que vocês fizeram uma interseção, né? De dois elementos, de duas listas. O que a gente fez aqui de um pouquinho de diferente foi usar esse predicado pré-definido no Prolog chamado list to set, né? Esse list to set, o que que ele é? Ele pega uma lista e reduz num conjunto. Conjuntos são os elementos da lista, só que sem repetição. É uma outra lista, só que sem repetição, e esse predicado também já ordena, coloca em ordem crescente os elementos da lista. Então, vamos manter a nossa data de nascimento aqui. Vamos imaginar que o TIA, vou chutar um TIA aqui de 8 elementos. Notem que os algoritmos aqui dos predicados foram facilitados porque tanto a data de nascimento quanto o TIA tem 8 algarismos, né? Então, vamos imaginar que o TIA é 1, 2, 3, 4, 5, 0. Vou soltar uma vírgula aqui entre o 2 e o 3. 0, 7, 8. Digamos que esse seja o TI, tá? Nós temos elementos suficientes, né? Tem 8 elementos. E aí, ele pega o TIA e simplesmente ele chama esse predicado list7 e coloca o 7 correspondente em S1. Ele vai pegar a data de nascimento e colocar em S2. Ou seja, vão ser S1 e S2 vão ser as listas com os mesmos elementos de DM tia, só que sem repetição. E aí faz a interseção, né? Interseção entre essas duas listas. Vamos dar uma olhadinha? Então, né, a data de nascimento é essa, né? Tia é esse. O, o S1 acabou unificando com o próprio tia, porque o tia não tem repetição, né? Não tem isso. Já S2 é uma lista só com 0, 2 e 1, né? E aí, na interseção, ele ele pegou os elementos que são comuns ao TIA e à data de nascimento. E, por fim, esse predicado enigma, era bastante simples também. Ele verifica com as duas listas, tem que ser listas de mesmo tamanho, né? Se bem que acredito que ele funcione com listas de tamanhos diferentes. Mas ele percorre recursivamente ambas as listas e verifica quais elementos que estão na mesma posição que são iguais, né? Então, por exemplo, o resultado vai ser uma lista vazia se forem duas listas vazias. No caso aqui, se forem duas listas, aqui vai ser uma lista do tio e outra lista da data de nascimento. Se a cabeça já for igual nos dois, então no resultado, né, porque são três argumentos, os dois primeiros são as listas que eu quero comparar, e o terceiro é a lista resultante, né? Então, aqui, se o elemento já tiver coincidência na cabeça, né? Então a cabeça faz parte da lista, e aí a cauda eu chamo recursivamente enigma, com a cauda da primeira, cauda da segunda para formar a cauda da terceira. De uma maneira parecida, se as cabeças não unificarem, ou seja, então não tem coincidência dos elementos, então simplesmente vou chamar enigma recursivamente com as duas caudas para gerar a lista que eu quero, né? Então, a consulta é basicamente essa. Vamos usar né, esses mesmos elementos aqui. Então, vou usar a lista DN, a lista TIA, né? Notem que aqui, ó, a única coincidência é
0 com 1 não dá coincidência, então tem uma coincidência aqui no 2, esse elemento 2. Aqui não, 3, aqui não, porque é 4, aqui não, porque é 5, aqui sim, porque é 0. Então, a resposta que eu tenho é 2 e 0. Então, notem que eu estou procurando é M, tá com, e M é 2 e 0. Notem como a gente não usou cut aqui nesse predicado, ele sai buscando outras saídas e não vai encontrar nenhuma outra saída. Uma coisa na resolução disso, deixa eu mudar aqui, é quando não havia interseção, dependendo do dia e da data de nascimento, não havia interseção, né? Então, em não havendo interseção, o resultado correto é lista vazia, né? Porque ele procura e acaba caindo lá no fato da linha 34. Então, o resultado vai ser lista vazia. Quem colocou false ou escreveu alguma coisa dando a entender isso, então a gente acabou considerando. Mas 0 não é uma resposta válida, tá? É lista vazia, certo? Bom, é isso, né? Espero que tenha ajudado aí a compreensão um pouco desse hands-on e sucesso aí na prova, estudem bastante, vai cair o paradigma funcional e o paradigma de programação e lógica. Bom, nos vemos nesta quinta-feira para a prova, sem consulta. Abraços a todos.